98. A gente está com o tempo apertado hoje. Eu vou ver se eu consigo caminhar aqui. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Salmo 98, nas palavras de James Boyce, é uma exuberante canção de louvor, uma das canções mais cheias de alegria na Bíblia. Talvez a entonação devesse ter sido até diferente para expressar esta alegria que há no cântico 98. E enquanto eu pensava e eu meditava aqui no Salmo, como você tem percebido, sempre uma oportunidade, uma vez estamos falando de louvor, de música, de adoração, também de trazer instruções para a igreja do que é o louvor, o que é a adoração, como funciona e como é aquilo que está próximo do coração do Senhor. E uma vez que esse cântico é um cântico de grande alegria, é um cântico que foi composto para ser cantado em momentos de grande alegria do povo de Israel, e provavelmente foi num momento de grande libertação que o Senhor trouxe para a nação. Eu fiquei pensando em muitas formas de abordar você, de começar aqui a tentar trazer você para fazer parte disso. Como que você expressa a alegria do seu coração? Se você pensar hoje, se você conseguir parar um pouquinho e pensar o momento mais alegre da sua vida, ou os momentos mais alegres da sua vida, que foram significativos para você, como você expressou, como você externou esta alegria. Esse é o Salmo 98. Então eu estava pensando aqui no poder da música. Eu sei que não é costume de todos, até porque alguns se sentem acanhados, e a gente também não tem como cultura no nosso país incentivar a música desde a infância. Outras culturas faz parte do currículo escolar desde muito cedo na vida da criança a música, instrumentos, cantar. Na nossa cultura e até mesmo na igreja, o cantar está muito ligado com algumas pessoas. Algumas pessoas cantam, algumas pessoas sabem cantar, e há uma confusão. Embora é verdade, quando nós pensamos no tipo de dom, alguns têm recebido o dom, tanto para cantar como para tocar. Mas a música é algo que Deus deu. Se você abrir lá nas primeiras páginas na criação, logo depois da criação, já houve um cidadão que já inventou o instrumento. E aí começou, por quê? Porque Deus criou o homem para o seu louvor e para louvá-lo. E nós vamos louvar eternamente. Eu vou dar um conselho para você hoje à noite. Pode começar a treinar, porque vai ser para a eternidade. Amém. Se você não treinar aqui, vai sofrer, porque vai cantar. Você vai cantar. Se você vai morar na eternidade com o Senhor, vai cantar. Porque na eternidade nós vamos cantar. Nós vamos cantar.
Cantar para nós está ligado com alegria. Esse é outro erro. Esse é outro erro. Até porque, se você tem acompanhado essa série dos Salmos, e nós estamos planejando o que fazer, já está terminando o ano, né? O que fazer aqui, então, está surgindo aí. Tenho trocado umas ideias com o pastor Sacha, e a gente não vai parar os Salmos, nós vamos fazer aí vamos intercalar os Salmos com livros do Novo Testamento, pequenos, mensagens curtas, de 2, 3 meses, e vamos falar mais o ano que vem, ou talvez mais 2 anos, para completar os Salmos. Vamos chegar até um tanto, paramos, damos um intervalo ao do Novo Testamento, aí voltamos para os Salmos, um pouco de pausa, e assim até terminarmos os Salmos, que vai dar 150. A gente vai estar falando do ano, aí no 100 e pouquinho, 105, 106 talvez, e aí a gente vai fazer uma pequena pausa para novembro, dezembro e janeiro. Não, errado. Vamos fazer dezembro, janeiro e fevereiro. Vamos até novembro com Salmos, depois dezembro, janeiro e fevereiro, e assim por diante, ok? Cantar não está ligado com alegria. Nós temos cantado aqui, temos aprendido, nós não temos a melodia dos Salmos, temos apenas a letra. Mas pela letra a gente sabe, e muitos desses Salmos têm a situação em que eles foram compostos. Tem Salmos de tristeza, tem Salmos depressivos, né? Há Salmos muito tristes, há Salmos que falam de derrota. Então, cantar não é algo que foi planejado só para a alegria. E é até interessante, porque na nossa cultura, se você conhece um pouco da música sertaneja, a música sertaneja tem essa conotação. Uma boa parte das músicas sertanejas são músicas tristes. Por exemplo, O Menino da Porteira. O Menino da Porteira, ela é um clássico da nossa música. E se você não sabe, tem que saber, porque O Menino da Porteira é uma música clássica. Mas ela é extremamente triste, porque ela conta uma história triste. E assim, muitas das músicas sertanejas contam histórias tristes, que está ligada à nossa realidade de vida, a realidade de vida no nosso país. Um país de terceiro mundo, um país onde há pobreza, um país onde há tragédias, né? Então, só que nos últimos tempos, nós temos, a música tem funcionado meio como que um entorpecente, porque se canta alegria para se combater a tristeza da vida, quando na verdade a música expressa a tristeza e a alegria. Grandes hinos que nós temos cantado do passado foram compostos em momento de extrema tristeza. O poeta perdeu a família toda, e em meio àquela dor de perder a família toda, o que ele fez? Ele cantou. Ele cantou. Você está entendendo que ele cantou? Às vezes você está amargo, e alguém fala: vamos cantar, não quero cantar. Vamos ouvir, não quero ouvir, eu não estou com cabeça para isso. Está entendendo? Por quê? Porque a gente não é treinado de que a música tem um poder sobre nós. Saudável, mas pode ser usado para o mal. Mas a música tem um poder. E daí, quando você está triste, você pode cantar ao Senhor na sua tristeza, e Ele vai ouvir a sua tristeza. Então, cantar não é algo que você só faz quando está contente, porque a música tem um poder. Não é à toa de que tem havido uma grande preocupação com respeito aos estilos por parte daqueles que creem na suficiência da Escritura, não só com o estilo, mas também principalmente com a letra, com o conteúdo que nós cantamos. Mas a melodia,
aquilo que é o carro que conduz a música, ele é poderoso e chega a ser perigoso muitas vezes. Infelizmente, há cerca de 30 anos atrás, 3 décadas atrás, não houve muito discernimento entre os conservadores, que quando foram tratar o assunto, eles misturaram preferências com princípios. E aí ficava um radicalismo sem sentido de um lado e um liberalismo da mesma forma sem sentido de outro. Mas veja, acompanhe comigo. Cristo nos deu 2 palavras sobre aquilo que sai da boca. Aquilo que sai da boca. Veja Mateus capítulo 15. Abre comigo, deixa marcado aí no Salmo 98, Mateus 15, versículo 11, versículo 10. E tendo convocado a multidão, Mateus 15, 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Aí os discípulos se aproximaram, e aí no final Pedro, no versículo 15, disse-lhe Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda. Versículo 17: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Agora, lendo isso aqui, dá uma escorregadinha na música. Se você pensar na música popular hoje, se você pensar na música dos povos, das nações, da juventude, é tudo que está aqui no texto. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Sai quando você fala e sai quando você canta também, dependendo do que você canta. Mas ele deu uma segunda palavra, em Lucas capítulo 6, versículo 45, que é mais citado e mais conhecido. Lucas 6, 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a boca fala do que está cheio o coração, eu posso dizer para você que você canta do que está cheio o seu coração. Eu canto do que está cheio o meu coração. Essa é uma verdade. Então, tanto na tristeza, como na alegria, na incerteza, ou qualquer situação que você se apresente, você pode cantar louvor ao Senhor, porque esse é o conteúdo dos Salmos. Então, nesse sentido, a música, o tipo e as palavras procedem do coração, ao mesmo tempo que a música tem um efeito sobre nós, que quando cantamos, aqui eu quero que você entenda a diferença de quando você simplesmente fala alguma coisa, do que quando você canta alguma coisa. Porque quando você canta, quando nós cantamos, aquilo tem um poder sobre nós mesmos, diferente de simplesmente quando você fala. Quando você fala, aquilo tem um poder sobre o outro que escuta. Quando você canta, tem um poder sobre você e sobre o que escuta. Faz um efeito em nós. Você está triste, você pode cantar a tristeza, mas você pode cantar algo alegre e você pode ser contagiado positivamente pelo próprio conteúdo da alegria que você cantou. Então, embora o tempo está avançado, mas antes da gente ir para o Salmo e simplesmente destrinchar um pouco o Salmo, é um Salmo curto, não é um Salmo complicado, você tem bênçãos para nós,
Mas eu queria que você tivesse esse pano de fundo, esse alicerce para você, para não perder de vista o que é adoração e louvor, que é o conteúdo dos salmos. Então, antes de meditar, eu queria refletir um pouco mais sobre essa questão da música. E há duas passagens no Velho Testamento que são muito interessantes com respeito à música. E o primeiro é 1 Samuel capítulo 16. Já citei inúmeras vezes aqui, mas eu nunca fui lá para o texto e mostrar para você no contexto dos Salmos. 1 Samuel 16, a partir do versículo 14. Vou ler um tanto, pular um tanto, vai na parte que interessa no final, para poupar um tempo aqui. 1 Samuel 16, 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, de Deus, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saul aos seus servos: buscai depois um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Aqui são as qualidades de Davi. E o Senhor é com ele, que é o mais importante. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envie-lhe Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Se a gente estivesse fazendo uma exposição da passagem, eu ia mostrar para você, como foi domingo passado, eu falei, esse contexto de viver na realeza, né? No regime de rei. Então você imagina Jessé, um pobre camponês que tem uma penca de filhos, estão lá, né, naquela situação, e de repente um filho dele cai nas graças do rei. E o rei diz: olha, ele vai ficar comigo, caiu nas minhas graças e eu vou cuidar dele. E consequentemente Jessé ia ter os benefícios de ter um filho caído nas graças do rei. Mas veja o versículo 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. E então Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Teologicamente, aqui foi o expediente de Deus para introduzir Davi no cenário, né? Porque Saul era o rei e Davi seria o próximo rei. Então Saul era o rei, rejeitado pelo Senhor por causa da sua desobediência. Ele tirou a unção teocrática dele. Está escrito aqui, né? O Espírito do Senhor saiu. Então significa que ele perdeu a unção teocrática para governar. Ele não perdeu o Espírito Santo, ele perdeu a unção de governar. E então o Espírito do Senhor, porque Saul nunca teve o Espírito Santo, Saul nem era convertido. O espírito maligno atormentava Saul. E aí um servo dele deu uma dica para ele: está complicado? Ó, traz alguém que toque bem a harpa. Mas você percebeu? Não era a guitarra. Agora cuidado, eu não estou dizendo, por favor, principalmente você é do passado, você está achando que eu vou entrar nesse caminho aqui? Eu não vou entrar nesse caminho aqui. Eu não estou dizendo que eu sou contra a guitarra, eu estou fazendo uma ênfase de verdade, séria aqui. Por que ele disse a harpa? Tem uma razão porque a harpa e não era uma guitarra.
Porque se o comando estiver atormentado por espírito, se tomar uma guitarra, ele pula do prédio. Você está entendendo que a música leva a uma ação? É nesse aspecto. A guitarra tem o seu lugar, na Bíblia fala de todos os instrumentos, tá bom? Eu não estou apelando aqui não. Então ele mandou tocar harpa, ele vai tocar e outra, tem que tocar bem. Porque se desafinar, dá um problema no ouvido, além do espírito complicado, o ouvido não treca. Tem que tocar bem, harmonioso, compreendeu? E aí chamaram Davi. Olha o versículo 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhada. Foi o primeiro ministério de Davi, servir o rei. Ele ia ser rei. Você viu que legal, que bacana? Tantas lições nós podemos aprender aqui, né? Antes de Davi ser o rei da nação, ele serviu o rei. E serviu o rei tocando. E numa situação complicada do rei. Rei atormentado pelo espírito. E quando Davi dedilhava a harpa, então, acontecia 3 coisas com Saul. Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. No texto original aqui, é muito interessante, porque quando ele diz que Saul sentia alívio, o vocábulo alívio que está aqui, literalmente significa que ele respirava bem, ele respirava com facilidade. Olha só, significa que quando ele estava atormentado, o tormento era tão grande que o afetava fisicamente e ele ficava ofegante, ele não conseguia respirar. Então, quando Davi tirava a harpa, ele respirava bem. O povo da bronquite aí, toca uma harpinha e você vai respirar. Ok, vamos voltar aqui. Você entendeu? Ele respirava melhor. É isso que literalmente está escrito alívio. Havia um efeito físico em Saul quando a harpa era dedilhada. E se achava melhor. A palavra melhor que aparece aqui, a palavra melhor, literalmente ele ficava alegre, ele ficava feliz. Havia uma mudança nas suas emoções. Então ele mudava emocionalmente. E o outro texto diz: e o espírito maligno se retirava dele. Então havia também um aspecto espiritual dele. Você está percebendo? Que quando a música era tocada, a música de Davi tinha este efeito. Não é à toa que Davi era o mavioso salmista de Israel. Porque ele tocava, e aquilo que ele tocava, aquilo que saía dele, tinha este efeito daquele homem que estava miseravelmente sob a influência do Espírito maligno. Esse é o poder da música. Esse é o poder da música. Agora, logicamente, aqui tinha uma porção de situações, porque era Davi especificamente, mas o texto está dizendo o que acontecia quando este homem tocava. A segunda referência, que eu queria levar você rapidamente aqui, é para Êxodo capítulo 32. Êxodo 32, versículos 15 a 18. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era da mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Olha que interessante. Ele está distante, não está vendo. Estão descendo do monte, chegando a um certo lugar, assim, uma certa distância. Então se escuta o povo. E Josué ouviu,
e disse para o Moisés: Moisés, eu estou ouvindo alarido de guerra lá no campo, no arraial. Aí é como se Moisés fosse: deixa eu dar vamos dar uma paradinha. Não é alarido dos vencedores, não é alarido dos vencidos. Eles estão cantando. Você está entendendo que o som que o Moisés ouviu, ele conseguia distinguir se era de vencedor, se era de vencido ou se era louvor. Então, irmão, não é igual, porque se fosse igual, eu não conseguia discernir. Você está entendendo? Eu não sei como que era, mas a do vencedor tinha um jeito diferente, a do derrotado tinha outro. E o louvor tinha outro. Estão cantando, então eles estão louvando. Agora, pior, estavam louvando o bezerro de ouro, mas era uma adoração. A música, ela tem este efeito, ela tem este poder. Então, o Salmo 98 é do início ao fim um cântico de alegria, expressando um coração que não se cabe de alegria, cheio, transbordante, exuberante. E então nos exorta que não é simplesmente uma questão de cantar, mas de como se cantar. Ela de novo uma orientação para os dirigentes aqui, né? Quando você escolhe o repertório, né? Eu não estou falando nada de hoje, de dia nenhum, estou dando uma instrução para vocês. Porque a música, ela é variada nas suas melodias. E como a música leva a uma ação, a música que você põe para a gente cantar, leva a congregação a algum lugar. Se nós cantarmos músicas contemplativas o culto todo, o povo fica assim, contemplativo. Mas não tanto contemplativo é bom, nem tão pouco que é ruim. Então quando você prepara, tem que ter uma curva. E normalmente você tem que começar. Se você começa forte, levanta o ânimo da galera e depois você começa a baixar para poder entregar para mim. Porque se você não baixar, eu não vou conseguir pregar. Anos atrás, naquela época que estava entrando com as músicas novas, né? Não sei quando vocês vão lembrar do pastor Vitor, né? Tão pouca gente naquela época lá, né? Vitor tocava violão, né? O Vitor dirigia tocando violão. E aí, vamos cantar a puta noite, ele dirigiu o louvor. A gente nem tinha bateria na época ainda, porque a bateria era proibida aqui da igreja. Né? Nós santificamos uma e colocamos ali no cantinho. Né? Até tem um lugar de presídio para ela ali. Né? Mas assim, e o Vitor chegou, último cântico, né? Porque sempre tinha aquela coisa, né? Hoje eles não falam mais. Agora, antes da mensagem, em preparação para a mensagem, o hino tal, ou a música tal. Né? E vai cantar. Então chegou lá, última música, vamos ficar todo mundo de pé, e ele começou a cantar o Exército de Deus. Eu posso escutar o Exército de Deus. E a turma cantando, marchando sobre a terra, então guerra vai, já ouço o que vai. Aí o pessoal cantou, acabou, todo mundo sentou, e agora vamos ver a pregação subir. Falei, pessoal, ô Vitor, volta aqui, vamos cantar outro cântico. Vamos cantar outro cântico. O povo está pronto para ir para a guerra. Mas o povo não está pronto para ouvir a mensagem. Eles não vão ouvir nada que eu vou pregar aqui. Está meio quente aquele dia lá. Você imagina, está meio quente, verão. Você canta uma música dessa aqui. O povo está suando, a gente está banando, né? Aquele da Valéria, a Valéria né? Ela tem um que parece um turbinador assim, ó. Dia de calor, eu não sei porquê, um monte de cristã pela Valéria da Leonor. Depois descobri por que é. Quando elas abanam, já pega logo aquela galera que está ao redor. Viu? Quente, o pessoal cantou. Tá, legal. Eu falei, pessoal, pra guerra, tá tudo bem, mas não é pra guerra agora. Então antes de andar aquele cântico que o pessoal se acalma, né? Meu Jesus. Outro nome, né? Aí está tranquilinho. Por quê? Porque a música leva a uma ação.
Quando Israel teve que derrubar o muro, o pessoal na harpa não ia dar. Se tocasse a harpa ali, não ia nem fazer uma trinquinha no muro. Então ele teve que tocar trombeta. Falou: ó, vocês vão marchar, toca a trombeta e começa a cantar, e começa a gritar, e o pessoal começa: toca a trombeta, o muro caiu tudo ali. O muro caiu. Agora, se eu fosse daquela Bíblia que você conhece aí, eu ia falar assim: pessoal, se você cantar, o muro das barreiras da sua vida vai cair. Aí, amém! Aí depois, por favor, pessoal aqui, não quer rapidinho? Eu sei, pessoal, eu também sei. Mas eu me seguro aqui. O pessoal está fazendo assim hoje, né? Os muros dos problemas da sua vida vão cair, se a trombeta canta, assim. Mas a música tem poder. Aqui, no Salmo, nós vemos o poder que há na música. Como expressamos a nossa profunda alegria? Como é que você expressa a profunda alegria? Cantar é algo que você desenvolve. Você aprende a cantar. Eu não estou tentando aprender a cantar para poder cantar no coral. Isso aí é difícil. É difícil cantar no coral. Passa pelo matriagem. Por que você não vai cantar no coral da igreja? Você não vai cantar. Tem um cunhado aqui que não canta. A pessoa não canta. Não canta. Tem que cantar. Eu sou incentivo para você. Eu canto, pessoal. Eu assovio o dia inteiro. Se deixar, eu estou estudando, eu estou dando a conselho para você, mas se eu não estou, eu estou andando para aqui, sai do meu escritório, eu ver o Victor aqui, eu desço cantando, assoviando, até o Toby late, quando eu saio lá, ele começa a assoviar lá, o Toby late lá dentro. E ele sabe que eu estou cantando. Eu me lembro quando eu fui trabalhava num lugar, numa fábrica, no começo eu fui trabalhar na fábrica, um salãozão assim grande, com uns 40 funcionários lá, parecia um velório aquele negócio lá. Eu cheguei ali, olhei o pessoal, não vai dar. Era novo naquela época, né? 1976. E aí eu cheguei lá, essa aqui é a sua mesa. E eu era notista, não nortista, eu era notista. Então eu tinha que emitir nota. E quando as notas chegavam, eu tinha que classificar as notas, o pessoal da contabilidade aí, né? Fazer classificação das notas e tal. E aí, como tem esses coisas do governo de imposto, tinha uma questão de carimbo, né? Não incidência, isento, tinha carimbar. Aí eu juntava assim, ó, empresa grande, multinacional, umas 100 notas, pessoal. E tinha que pôr o carimbo nelas. Aí já resolvi rapidinho. Eu tinha uma carimbeira ali. E eu descobri que eu podia dar 2 na carimbeira e uma no... 2 na carimbeira e uma na nota. Não podia dar 2 na nota. Tan, 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 tan. O que acontece? Tan, tan, tan. Aí eu começava a subir. Tan, 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 tan. Pessoal, ninguém merece carimbar a nota de Deus. Mas cantando, a coisa ia. Assobiando, a coisa ia. Logo o pessoal já me conhecia na sessão, porque eu sou um jeito, eu cantava, assobiava, hino. Aqui eu estava fazendo a musiquinha lá do Pica-Pau, mas eu cantava. Aí fomos transferidos para o Centro Empresarial de São Paulo. Centro Empresarial de São Paulo. Tudo de gravata, terno. Cheguei na sessão, aquele silêncio total. Falei: não vai dar certo. Como é que eu vou fazer? Tá, então já deu um jeito rapidinho, já deu um jeito, eu tinha que assoviar e tinha que cantar, isso aqui é certo, sem atrapalhar os colegas, né? Desde que põe música, hoje é fácil, você coloca um negocinho aqui, viu como você gosta, né? A pessoa põe musiquinha aqui, vai andar, você não põe, porque a música, ela tem um efeito em você, agora estou lutando com você para você poder escolher bem a música. Você sabe que eu tenho algumas preferências, né? Por exemplo, quando me pede para escolher, sabe? A alegria está no coração. Pessoal, eu gosto de cantar esse canto aqui. A alegria está no coração. A gente canta e você expressa uma palavra de verdade. Você canta uma coisa alegre para cantar. E fala a palavra de Deus.
Não pode faltar o solta o cabo da nau, né? Você está no grupo aqui, se eu estiver no grupo, cantou solta o cabo da nau, fui eu que escolhi, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau. E aí ela via na hora estando gestinho ainda para mim, aí foi legal, solta o cabo, porque pessoal, aquela música, a letra, e a música então vai cantar, solta o cabo da nau, rompendo em fé. Porque já falei para vocês, o autor misturou duas passagens que eu nunca jamais veria uma perto da outra, que é a abertura do mar e Cristo andando na água. Tão distante, pessoal, 1500 anos quase, uma da outra. Mas no cântico, elas estão tão juntinhas e expressam uma grande verdade do poder do Senhor. Porque se você não andar na água, se ele não abrir o mar, você vai andar na água, mas vai fazer. Amém. Essa é a questão do Senhor. E só a música pode fazer uma coisa dessa. Só a música pode fazer isso. Deus enviou o seu próprio Filho. A gente canta. Eu me escolho de cantar. Quem está aqui perto de mim, eu me escolho de cantar. Eu canto, é a minha hora, é o momento artístico da música. O Salmo 98 apresenta 4 qualidades de Jeová. Só para você anotar, porque o tempo não vai dar. O nome Jeová aparece 5 vezes no texto aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo. Versículo 2: o Senhor fez notória a sua salvação. Versículo 4: celebrai com júbilo ao Senhor. Versículo 5: cantai com harpa louvores ao Senhor. Versículo 6: exultai perante o Senhor. E versículo 9: da presença do Senhor. Cada destas 5 vezes, 4 vezes que ele aparece aqui, ele introduz uma qualidade do Senhor. Primeira qualidade, versículo 1: Deus o vitorioso. Deus é vitorioso. Cantar ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. A primeira e a quarta estrofe desse cântico, que é esse versículo 1, e depois o versículo 7 a 9, eles são proféticos, são messiânicos. Cantai ao Senhor um cântico novo, por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. Curiosamente, só para você dar uma risadinha aí, maravilha, na língua do Velho Testamento, é Pelé. Maravilhoso, maravilha, Pelé. Ele está dizendo aqui, Ele tem feito maravilha. As vitórias do Senhor na nação de Israel eram sempre maravilhosas, elas eram grandiosas, elas eram visíveis. Mas que vitória é essa? No que o Senhor é vitorioso? Hoje, quando nós estávamos aqui no tempo da abertura, aqui logo, o pastor Sérgio veio aqui com o Douglas aqui, e ele veio compartilhar a vitória da graça de Deus na vida dele. Essa é a vitória do Senhor. Amém. É isso que caracteriza o nosso Deus. Deus é vitorioso. Ele é vitorioso. Eu poderia citar para vocês aqui uma infinidade de maravilhas do Senhor na vida do povo de Israel e na nossa vida, na Escritura, e você poder testemunhar isso aqui. Mas esse cântico provavelmente foi escrito na época da libertação do cativeiro, quando o povo de Israel saiu do cativeiro e eles voltaram para a Palestina. Você pode imaginar milhares de pessoas voltando a pé, 800 quilômetros. Pessoal, o Egito era pertinho daquela saidinha lá de Moisés para lá, porque da Babilônia para Israel, 800 quilômetros. Nem fusquinha não tinha para fazer essa viagem. E o povo vinha cantando, eles estavam com alegria no coração. Muitos cânticos foram elaborados, compostos naquela época. Como foi? Quando completou os 70 anos foram completados. E Israel vai voltar.
O Senhor libertou Israel, houve uma vitória do Senhor. Sabe como que o Senhor fez? Ciro, o imperador do mundo inteiro, assinou um decreto dizendo que Israel ia voltar para casa com todas as despesas pagas pelos cofres da Pérsia, num decreto assinado irrevogável. Você entende o que é isso aqui? Não somente foram libertados, não houve guerra, não houve batalha. Israel era dominado, completamente dominado. Mas o Senhor colocou um homem no poder. Já estava profetizado 700 anos antes de Cristo. Em Isaías capítulo 44, ele previu que ele levantaria um homem chamado Ciro. E Ciro é meu pastor, e ele vai conduzir o meu povo de volta. Israel não tinha nem ido para o cativeiro ainda. Israel foi para o cativeiro 100 anos depois dessa profecia, para ficar 70 anos no cativeiro. E depois se levanta Ciro, que assume o poder em 539 a.C. e decreta que Israel vai voltar para casa. E tudo pago pelos cofres da Pérsia. Essa é a maravilha do Senhor. E nós ficamos às vezes complicados, mendigando centavo. Por quê? Porque temos dificuldades. Quando nós encontramos na Bíblia que ele é o dono da prata e do ouro, pessoal, é verdade. Quiseram embargar a obra, levantaram calúnias contra Israel, deram uma paradinha na obra e levantaram os anais da Pérsia. Estava lá o decreto, e havia uma lei entre os medos e persas, que uma lei assinada por um imperador persa não podia ser revogada por nenhum outro imperador futuro. Isso é único na história do mundo, que qualquer governante futuro pode desfazer uma lei de trás. Nós sofremos aqui no Brasil por causa disso. Um prefeito vem, assina uma coisa, o outro prefeito vem, assina outra coisa. Desfaz do outro e faz do outro. Mas o Senhor interferiu. Na Pérsia isso não era possível. Versículos 2 e 3, Deus o Salvador. O primeiro cântico que nós cantamos hoje à noite fala sobre isso aqui. O Senhor fez notória a sua salvação. A salvação aqui é um termo para livramento. O Senhor havia livrado Israel dos inimigos das nações com justiça, misericórdia e fidelidade. Nós cantamos hoje à noite aqui. Do que o Senhor nos livrou? Do que o Senhor tem livrado você? Ele tem nos livrado do pecado. E do pecado, Ele nos livrou em 3 tempos diferentes. No passado, nós fomos livres da penalidade do pecado. Na música da culpa do pecado. Teologicamente, fomos livres da penalidade do pecado. No presente, somos livres do poder do pecado. E no futuro, seremos livres da presença do pecado. Amém. Nós cantamos isso aqui. Esse é o salmo. Mas o Senhor nos livrou da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte do aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu vitória sobre a morte, e Ele nos deu vitória sobre Satanás. Gênesis 3,15, Tiago 4,7, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós, e Apocalipse capítulo 15, assim por diante. Versículo de 4 a 6, terceiro Deus o Rei. Celebrai com júbilo ao Senhor. No versículo 6, no finalzinho, ele diz: com trombetas e ações de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Você está anotando aí 2 Crônicas 29, 25 a 30. Nós não temos tempo de ir lá. E Esdras 3, 10 a 13. 2 Crônicas 29, de 25 a 30.
e Esdras 3, de 10 a 13, são dois textos que mostram um louvor da nação de Israel, instituído por Davi. E quando você lê ali, você vai ver a intensidade, como aquele pessoal cantava. Pessoal, eles não cantavam assim, ó, livres da culpa do pecado, livres do poder do... Não, coisa não é assim não. Você está lendo o texto lá, eles cantavam aquilo com intensidade, os instrumentos tocavam e o povo cantava, e a música leva uma ação. A adoração ao nosso Deus é com o coração cheio, o coração olhando para o Senhor. Lembra, quando você estiver cantando aqui, quem é o Senhor, o seu poder, a sua grandeza, as suas maravilhas. Agora, talvez não está fazendo nada na sua vida, aí eu não posso fazer nada, aí não dá, porque aquilo é o lugar também de ficar chacoalhando ninguém não. Se Deus tem feito algo por você, se você entende a grandeza do Senhor na sua vida, o seu cântico tem que expressar isso aqui. E a vantagem, pessoal, é que no bolão aqui pode desafinar a vantagem. E aí no bolão, vai, canta. E lá é muito lindo, porque os dois textos mencionam que toda aquela estrutura foi feita pelo rei Davi. Então você imagina quando Davi fez isso, era o rei Davi cantando para o rei dos reis. E o rei Davi é o tipo do rei dos reis, Cristo, o rei que vai governar o mundo inteiro por 1000 anos. Aí você entra no clima da coisa lá. O rei Davi ensinou o pessoal a cantar para o rei. Entendeu? Deus escolheu um rei para ser o rei de Israel e instituiu o louvor da nação. Cantava, tocava, compunha, dançava, acabou que não era fraco não. Davi, o pessoal não era fraco não. O homem não tinha fazendo tudo que nem eu não, o homem gigava. E ele tocava, você viu? Eu li para você o que ele tocava. E cantava, e compunha, e ele expressava a grandeza do Senhor. E finalmente o versículo 4, Deus o juiz, 7 a 9. Ruja o mar a sua plenitude, o mundo dos que nele habitam, os rios batam palmas. Agora observe aqui, se você está notando, duas ênfases aqui. Versículo 9, ele vem julgar a terra, aí ele vai fazer uma explicação. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Significa que o julgamento do Senhor vai ser um julgamento na terra física e nos habitantes da terra. Ele vai julgar a terra física, globo, está entendendo? E vai julgar aqueles que habitam na terra, porque tudo pertence a ele. Apocalipse 16, versículo 2, 3, 4, 8 e 10. Apocalipse 16, versículo 2, 3, 4, 8 e 10. Você encontra dentro da Gávea ele julgando os rios, julgando o mar, julgando os montes, um por um, transformando essa terra, julgando o mundo, e também o julgamento das pessoas que moram no mundo, para entrar no reino do milênio. O rei vem e toda a terra vai celebrar a glória do Senhor, porque hoje a terra não faz isso. Mesmo com toda a beleza que é na terra, a terra está em decadência. Terra que eu estou falando física. Quando os cientistas observam a terra, eles dizem que a terra tem bilhões de anos. E se você conversar com um cientista, uma das evidências que ele dá para você, ele diz que a terra tem a aparência de velha. Quando eles estudam os detalhes geológicos,
as matas. Então eles dizem essa expressão: a terra tem aparência de velho. Por isso a terra tem que ter bilhões de anos. Isto é um contrassenso dentro deles mesmos, porque se a terra está envelhecendo, como que a evolução melhora? Se a terra está envelhecendo, entendeu? Mas deixa para lá essa parte. O fato é que esta aparência de velha que a terra tem é o efeito do pecado do homem na terra. Por isso a terra está dessa forma. Mas o Senhor prometeu, e era cantado isso em Israel, que Ele ia julgar a terra, e Ele vai refazer a terra, para que o Rei dos Reis possa vir habitar fisicamente aqui e governar este lugar restaurado para o louvor da sua terra. Amém. Como você expressa as suas grandes alegrias? Cantar não é só porque você está alegre. Paulo estava aprisionado em Filipos, acorrentado no tronco junto com Silas, meia-noite, e eles cantavam. Eu já expliquei para vocês o que aconteceu lá, se você lembra. Porque as cadeias dos pés não eram colocadas com carinho, e havia dor, e eles não conseguiam dormir por causa da dor. Então ficavam acordados, em vez de murmurar e reclamar, eles cantavam ao Senhor. O Senhor ouviu a voz deles, e num terremoto Ele os libertou daquilo que os incomodava, para a glória do Senhor. Foi isso que Ele fez. A gente não vê muita coisa porque a gente não obedece a Escritura. Cantar é uma dádiva do Senhor, não é um dom. Isso é para algumas pessoas, mas cantar é uma dádiva do Senhor, que mexe com o seu coração e influencia pessoas ao seu lado. Por isso, lembre-se disso quando você voltar aqui. E você tem tempo para treinar durante a semana. Faz como eu canto, eu assovio, eu batuco, eu faço qualquer coisa. Por isso que eu gosto que a alegria está no coração. Mesmo que o rosto pode estar triste, mesmo que os pensamentos possam estar turvados, mas porque a alegria no coração, a gente pode cantar. Há músicas tristes para serem cantadas, mas elas falam de que Jesus atende a gente, mesmo nas tristezas, e dá esperança para nós. Amém? Curva sua cabeça. Amado Deus, louvado seja o Teu nome pela Tua grandeza e pela maravilha do Teu poder. E o poder que o Senhor tem sido manifestado nas nossas vidas, quando o Senhor tem nos livrado do pecado, nos dado vitória na nossa vida cotidiana, todo dia. Porque o Senhor é misericordioso. E porque o Senhor é fiel à aliança que o Senhor tem feito conosco em Cristo Jesus. E eu te louvo por isso. Pai, que essas palavras que foram colocadas essa noite para o Teu povo, que possa calar no coração deles, que o Teu Santo Espírito possa movê-los a se desprenderem, pedirem a graça do Senhor, para que eles possam abrir seus lábios em cânticos ao Senhor, cânticos ao Senhor, que expressem as verdades do Senhor que estão nos seus corações. Pai, ensina-nos a cantar de maneira que agrade ao Senhor, não aos nossos ouvidos, não aos nossos gostos e preferências, mas cantarmos para Ti, para o Senhor. É possível que haja alguns dos Teus filhos aqui que estão em tristeza,
inseguros, com coisas que estão por acontecer talvez. Eu peço ao Senhor a misericórdia do Senhor sobre a nossa irmã, ali naquela UTI. Dá sabedoria aos médicos. E que no coração ela esteja cantando ao Senhor. Porque ela pertence ao Senhor. Como nós pertencemos a Ti. Leva-nos para casa na Tua proteção. Conforme a Tua vontade. Mas que a nossa vida seja um louvor ao Senhor. Para a glória e honra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite. Obrigado. Mais uma vez. Deus abençoe.